Eu estava aqui meditando na palavra, né? Porque a luta, ela é tão grande que muitas vezes a gente tem que reagir de uma forma e a gente acaba reagindo de outra. Aí a gente se acalma e fala, não, vamos ler a palavra. Vamos ler a palavra para a gente se acalmar. Porque a gente está no meio onde tudo acontece. Sabe quando você está no meio do redemoinho, no meio da luta? Onde tudo está acontecendo na sua vida. Então você fica assim, sem, sabe, sem... Ah, o fiozinho aqui. Eu fico gravando, fico me olhando, né? Fica assim como um espelho. Você entendeu? Então a gente... Desculpa ter parado de falar. Então a gente... Falei, não, a gente tem que... Vamos para a palavra de Deus, porque Senhor, como está escrito, né? Os dias são maus. Os dias são maus. E é só o Espírito Santo para nos fortalecer. É só Ele para nos fortalecer. A gente quer agir, a gente quer, sabe? E se a gente agir impulsivamente, a gente às vezes acaba quebrando a cara. Do que resolver o problema passa pior, fica pior. Esse processo que eu acho que o ser humano passa, eu acho que é um dos piores. É as piores lutas. Porque a gente fala, Senhor, o que eu faço, né? Não é que a gente não está sem direção, a gente quer a direção dele. Então a gente quer, sabe, a gente quer ter paciência, a gente quer agir com sabedoria, porque se você não age com sabedoria, a situação fica pior. Fica pior. Então você tem que agir com sabedoria. Aí você toma uma aguinha, conta até 10, entendeu? Respira, solta o ar e fala, Senhor. Porque tem hora que você fala mesmo, aí você fala, você, né? Porque você é humana. Você não é máquina. Você não é robô, você não é nenhum androide. Então tem hora que você dá, sabe aquela palavra que diz assim, ireis, mas não pequeis. A gente se ira. Mas a gente se controla e fala, Senhor, me dá força, me ajuda. Porque se o Senhor não agir nessa hora, a gente age por impulsividade. Aí eu peguei aqui, eu estava lendo o Salmo 86, eu li o Salmo 88, né? E estava lendo 86. Aí na explicação, que eu gosto de ler sempre a explicação também, né? Eu li, depois se você quiser ler aí também, esse salmo é uma oração. E ele é uma oração mesmo, é a oração de Davi. Depois você dá uma lida quando você estiver aflita. Eu sempre leio quando eu estou assim, sabe, que vem aquela aflição. Eu sempre procuro ler essa oração de Davi. Ela é muito boa. Mas na explicação,
está escrito assim: dias de angústia. Olha a palavra. Dias de angústia. Dias de angústia, que diz, são frequentes na vida de todos. Olha, mas aqueles que creem podem ter a firme confiança de que serão socorridos por Ele. Que lindo, né? A fé não nos impede de passarmos por situações ruins. Tá vendo, querida, querido? Você que deu uma atenção, um pouquinho da atenção aí, sua para esse vídeo, que tirou esse minutinho aí para ouvir, para falar. A fé, tá vendo? A fé não impede de você passarmos, a fé não nos impede de passarmos por situações ruins. Aí vem, como tribulações, e o mais que eu tenho vivido, afrontas. As afrontas são frequentes. São frequentes. Às vezes você está escutando um louvor, aí do nada entra ali uma propaganda que não tem nada a ver com aquilo que você está escutando. É uma afronta. É uma afronta. Né? Você está ali na fé, você está ali na confiança, entra uma coisa, ou se não joga uma música dessa circular, um funk, que você não tem nada a ver com a sua fé, nada a ver com o que você está vivendo. É uma afronta. Aí continua. Medos. Esse eu falo, Senhor, seja comigo. E vou em frente. Medo, ansiedades. Ansiedades, às vezes a gente fica um pouco ansiosa por querer resolver a situação, por querer sair da situação. Porque a gente confia, a gente espera. Aí passa-se um mês, 2, 3, uma semana. Aliás, estou voltando, né? Primeiro uma semana, depois um mês, depois 2 meses, depois 1 ano, 2, 3, 4, 5 e vai lá. E você fica esperando a resposta. Porque você não quer agir de qualquer maneira. Você não quer agir de qualquer jeito. Né? É tão complicado. É só Deus para nos fortalecer. É só Ele para nos dar força. Aí diz aqui, passamos por situações ruins, como tribulação, afrontas, medos, ansiedade, aflições. Ao contrário, Davi também enfrentou tudo isso, mas ao clamar com perseverança, que é o que nós que cremos em Deus temos que fazer, né? Clamarmos com perseverança, quer dizer, hoje eu oro amanhã, de manhã, e amanhã a mesma coisa, eu entrego, assim que eu acordo, porque eu tenho um hábito de não sair da cama sem primeiro entregar pela manhã a minha vida na mão do Senhor. Eu tenho esse hábito comigo. E quando vou dormir também, eu e o meu esposo, entregamos a família. E quarta, sexta e domingo estamos na presença, buscando, né, na casa do Senhor, participando ali, firme.
E esse é o andar do cristão, é esse. Esse é o caminhar do cristão. Mas tem hora que a gente fala, Senhor, será que essa situação, meu Pai, socorre-me, ó Deus. Socorre-me, ó Deus. Precisamos de resposta. Sabe quando você está assim que você está fazendo assim, você não aguenta? E quando você não aguenta, quem é que você tem que chamar? Quem aguenta. Quem resolve. E quem é que resolve? Só Ele. Porque Ele diz assim, não há nada que peça em meu nome que eu não possa resolver. Não há nada impossível. E ainda na palavra diz assim, há algo demasiadamente impossível para mim? Olha, forte, né? Há algo demasiadamente. Ele faz essa pergunta. É forte isso, né? Há algo demasiadamente. Aí diz aqui assim, mas, não, ao clamar com perseverança, mostrou para Davi, né? Mostrou o quanto dependia e tinha sede da perseverança. Quer dizer, Davi, aqui está falando que ele, né, clamava e perseverava. E tinha sede da perseverança do Todo-Poderoso. Assim perseverava em buscar o Todo-Poderoso. Que ele passou por muitas perseguições, depois Saul, depois os próprios filhos lá, aquela situação toda. Eu gosto de ler muito quando a gente está em situações em Salmos. O livro de Salmos é maravilhoso. Para isso que a gente, quando estamos vivendo isso. Aí eu fico assim pensando, tem hora que dá aquela inquietação. A alma fica inquieta porque você quer sair daquela situação. Aí a alma fica inquieta. Aí você acalma, ó minha alma. Confie em Deus. Olha. Confia em Deus. Você confiou ontem, confia hoje de novo. Você confiou, você perseverou lá atrás, continue perseverando hoje. Gente, eu amo ver o mar. Faz tempo que eu não desço para ir na praia para ver o mar. Porque quando eu estou lá de frente, eu contemplo a grandeza desse Deus. Principalmente quando diz assim, que Ele mediu o mar. Ele mediu na concha da sua mão. Olha que forte. Aí a gente vem ver o quanto que esse Deus é grande. A gente fala, Senhor, socorre-me. Né? A gente fala, Senhor, socorre-me, me ajuda. Preciso da tua ajuda, Pai. Se o Senhor não for comigo, quem será? Me ajuda. Eu sei que às vezes o Senhor usa até a mão humana para que essa ajuda chegue até você, até a mim. Mas a gente não pode agir, na inquietação, na ansiedade, porque senão o mal, ele entra ali. E é isso que a gente não quer que aconteça.
Então a luta é grande por isso. Porque a gente não quer que aconteça isso. Que o mal entre ali e você faça coisas sem pensar. Você quer agir com calma, com tranquilidade. Até que as coisas aconteçam e você está aí, trabalhando, fazendo algo, né? Esperando no Senhor. Foi, Senhor, eu estou esperando no Senhor, então o que é que eu faço? Eu vou fazer um vídeo aqui para mim. Porque às vezes alguém do outro lado está se deparando também com essa luta como a minha. E quem sabe isso, né? Eu espero que o Senhor dê essa paz, essa tranquilidade, essa confiança. Porque tem hora que a gente vai para a rede social um pouquinho para distrair, mas ficar ali o dia inteiro, né? Às vezes a gente fica vendo conteúdos que não nos acalma, não. A gente fica ali horas, às vezes dá aquela coisa, sabe? Um paliativo. Mas quando é de dentro da alma, é só aqui, querido. É só na palavra. É só aqui, ó, na palavra, que a gente encontra paz. Porque mesmo se ficar sentada no sofá, olhando alguma coisa ali, dando risada, que tem hora que a gente, né, pega ali, dá umas risadas, tudo, mas não passa. É paliativo. Agora, quando a gente pede para o Senhor, Senhor, me socorre, a alma está inquieta, aí tem que vir. Aí é Ele, com o Espírito, é o próprio Espírito Santo que vem nos acalmar. E trazer a tranquilidade, a paz. Se você estiver passando por lutas também, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Vá para a palavra. Conte até 10. Tome aquela aguinha. Apresente ela. Senhor, abençoa essa água. Sabe aquela água que você pega do filtro ali? Senhor, abençoa essa água. E acalmar os ânimos. Para a gente não cometermos coisas para depois a gente não se arrepender. E a situação acaba piorando, não melhorando, piorando. Aí é terrível. Aí, porque toda ação tem uma reação e tem consequências disso. E você não quer envolver pessoas, ninguém nos seus problemas. Então, quando a gente não quer envolver pessoas nos nossos problemas, a gente recorre a quem pode resolver os nossos problemas. E quem que pode, queridos? Só quem pode é Deus. É só Deus. Viu? Então vamos aí acalmar os ânimos. Vamos aí confiar, acreditar. E aproveitando o gancho aqui, né? Um pouquinho disso. Vou até fechar a palavra aqui. Eu estava pensando, ontem eu estava conversando tudo, observando umas coisas. A gente que está dentro dessa rede social, da internet, vídeos, tudo, e o povo de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente olha, com o que a gente vê. Viu? Para não desagradarmos a Deus. Tem que tomar muito cuidado. Eu falo que eu gosto muito da tecnologia, né?
Esses dias pegou uma fotinha minha, não sei se você chegou a ver, e da minha irmã, e fez falar ali. Nossa, deu vida aquela fotinha ali. É que nem o bispo da igreja que eu frequento, ele falou. É uma ilha assim, né? E ao redor dessa ilha tem muitas coisas ruins. Muitas coisas ruins. Então, você que gosta também dessa rede social, eu gosto, uso, mas procuro ficar dentro dessa ilha. Dessa que tem coisas boas, que passa coisas boas, que tem essas, sabe? Essa troca, essa lição de passar algo bom, de ensinar algo bom. Gosto muito disso. Mas sempre vigiando no que a gente, né? Somos perfeitos? Não. Não somos. Jamais. Se perguntar assim, quais tem erros, tem que levantar as mãos e os pés. Mas a gente tem que estar sempre vigiando. Sempre, sempre, sempre. Procurando ficar nessa ilha, nesse bom, né? Esse bom quando a gente vê uma palavra boa, quando a gente vê principalmente pessoas estão aí falando sempre da palavra de Deus, dando uma palavra de motivação. Perdão. Isso é bom. Isso é muito bom. Eu gosto. Tá aí o meu canal, eu brinco com os meus netos. Faz tempo que eu não faço vídeo assim, brincando com eles. Gosto demais. Ixi, agora bateu aqui essa tocinha. Perdão, gente. Gosto muito. Mas eu aproveito essa parte boa para me evangelizar. Para me passar algo que acontece comigo. Porque eu falo assim, às vezes está acontecendo comigo, mas está acontecendo com o outro, ou com a outra. E a gente leva essa... O que eu faço? O que é que eu faço nesse momento? Eu faço isso que eu fiz agora. Peguei a palavra, fui ler, acalmei. Vai falar que, ai, mas você agiu na mansidão. Não. Não. Tem hora que dá vontade de fazer que nem Jesus na época lá. Virar a barraca. Sabe? A gente se controla e... Vamos se controlar. Entendeu? Vamos com calma. Muita calma nessa hora. Para não sairmos do trilho. Porque se sairmos do trilho... Eu tive uma experiência com o Espírito Santo há muitos anos atrás. Mas depois Deus fez uma coisa tão linda. Na época, eu não vou aqui citar nomes para não ficar, entendeu? Eu não agi pelo Espírito. Eu tinha o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo sabe como que ele age dentro da gente, né? E eu fui ajudar a minha irmã, uma outra pessoa. E de madrugada ligou para mim, tudo aconteceu, isso, aquilo. E eu sei que a minha irmã ficou ali na rua com o bebê no colo. Meu sobrinho era criança, era pequenininho. E eu fiquei tão irada com aquela situação. Eu peguei o problema que a minha irmã estava passando, peguei para mim. Sabe? Porque é sangue, você fica ali, né? Você fica assim, É aquele negócio, não mexa não com a minha família. Quer dizer, não é, né? Mas não mexa. Né? Quando o sangue, ele é o sangue que vai falar, mas... E nem sempre
a gente nessas horas age da maneira correta. Nem sempre. Sabe quando pega a gente de surpresa e a gente passa a agir com impulsividade. E eu agi impulsivamente. Eu agi impulsivamente. E eu fui em cima da pessoa para bater. Fui em cima, perdi assim, porque eu fiquei tão irada. Aquela situação, ela com o bebezinho na rua. E ainda por cima buscava a Deus, sabe? Era uma pessoa assim, a gente sempre se deu muito bem. Essa que estava na fotinha comigo, que tem a caçula também, mas era essa que a gente, é assim, nós somos em 3, mas sempre tem aquela irmã que você, né? Você que tem irmã, que tem outros irmãos, que é ali mais próximo. E eu fiquei assim irada, fiquei revoltada com aquela situação. Mas eu não agi da maneira que Deus queria que eu agisse. Não agi. Isso é até um testemunho, vamos dizer assim. Deixa eu tomar mais água. Para quando você passar por momentos, não haja. Não haja dessa forma que eu agi. Eu me descontrolei. Eu me descontrolei tanto que a rótula do meu joelho pulava. A minha mãe falava dentro do carro, que a minha mãe estava junto, ela morava em outro bairro. A minha mãe estava junto, minha mãe falava. Parecia que o mal naquele momento tinha lido. O Espírito Santo viu que eu não estava agradando. Ele se afastou. E o mal agiu. Olha como que é as coisas. O Espírito Santo, ele fica dentro, né? Ele é dentro de nós. Mas quando fazemos coisas que desagradam a ele sai. E quando ele sai, o mal age. E naquele momento o Espírito Santo saiu. A rótula do meu joelho, eu fiquei tão revoltada que ela pulava dentro de mim, assim, pulava, pulsava dentro. É como eu tivesse falado assim, ó, Espírito Santo, agora não é você que age não, você sai e agora é eu que ajo. Porque a carne falou. Eu posso até falar assim, não é que o Satanás entrou ali dentro de mim e tal. Não foi isso. Mas quais são a obra da carne? Se você ler lá em Gálatas, você vê. E a carne, ela milita, a carne contra o espírito contra a carne, né? E a carne ali falou. Não tinha nada a ver com o Espírito Santo. Mas eu agi pela carne. Porque eu fui por cima da pessoa para bater mesmo. E separou tudo. Aí tudo bem, passou a situação, tudo se resolveu ali e tal. Fui para a igreja. E cadê? Cadê aquela alegria que eu saía, que eu louvava, que eu escutava? Nada. Eu ajoelhava. Eu emocionei agora. O Espírito Santo não chegava, a oração não chegava no teto. Não chegava. Não chegava. Ia para a igreja uma semana.
E a todo tempo, o mal, ele faz você agir. Ele faz você agir. E depois, ele é acusador. Mas você agiu assim, sua oração nem vai subir. E nem adianta orar. E quando a gente tem o Espírito Santo, a gente sabe, né? Que ali a gente tem que se humilhar. E eu me humilhei. 1 semana, 2, 3, um mês, orando, buscando o Senhor, pedindo perdão pelaquela atitude. Pedindo perdão pelaquela atitude. E teve a oportunidade de falar com a pessoa, de pedir perdão para a pessoa. E depois essa mesma pessoa ser usada pelo mal e querer também novamente, depois que a gente pediu perdão, tudo, querer novamente afrontar. Mas aí, não, mas deixa eu contar como que... E eu fiquei ali orando 3 meses, se humilhando, fazendo jejum, orando, para ter novamente o gozo do Espírito Santo, a alegria dentro de mim. Eu me emocionei agora, porque quem teve a presença do Espírito Santo e hoje não sente mais isso, é esse vazio que sai, porque ele saiu. E dá esse vazio dentro da alma. Viu? Esse vazio fica dentro da alma, que é onde ele preenche. É aonde ele preenche. Aí o que aconteceu? 3 meses, querido. 3 meses. Orando, buscando, jejuando, pedindo perdão, até que ele veio. Até que ele veio, novamente, em uma reunião, pela manhã, do Espírito Santo. E eu senti novamente, e ali eu senti o gozo do Espírito. E me deu novamente o meu dom, que eu tinha... O meu dom de línguas, que eu... Tudo isso é dele, né? Ele sai também. Porque quando não temos ele e falamos, é um espírito enganador, né? Não é ele. Mas quando temos ele, aí olha, tive que me arrepender, orar, jejuar, buscar, não faltar nas reuniões principais, que era em busca dele, que é quarta e domingo, não faltar, até que ele veio e encheu novamente e me deu gozo. Que coisa maravilhosa. Foi maravilhoso. Eu falei para ele, nunca mais eu quero perder. Se eu errar, às vezes eu passo por situações, já passei por situações que isso é literalmente eu falando, eu me jogo no chão. Ai, me perdoe, pelo amor de Deus, Senhor. Às vezes é coisas que naturalmente, para quem não serve a Deus, para quem não tem essa comunhão com Ele, fala, oxe, mas não fez nada demais, não sei o quê, isso é normal, tal. Até para outro cristão, fala, não, mas isso é normal, não. Mas não, para mim não. Porque eu tive essa experiência ruim de ter e ele se afastar. E depois ele voltar. Aí eu falei, não quero isso mais não. Não quero isso mais para minha vida não, Senhor, não deixa não. Não deixa eu perder mais isso não. É horrível. É horrível. Por quê? Quem é usado pelo mal não tem vida com Deus.
Qual o problema deles? Nenhum. Mas a gente que tem que zelar. A gente que tem que cuidar. Porque a gente sabe a importância de ter e não ter. Quem já não teve e um dia passou a ter. Amém. Aí conta o testemunho, olha, o Senhor mudou, o Senhor fez isso. E depois ela fez algo que desagradou e ele saiu. Porque na hora que se a carne fala mais alto, você quer agir então pela carne, ele não vai. Ele é espírito, então o que ele fala? Não tem lugar. Então haja. E se afasta. Aí entra, quando você vai buscar na palavra de Deus, a sabedoria. Quem vê esse vídeo e não está nessa fé que a gente está falando, não é para. É o que eu já falo no outro vídeo. Não é para você, querida, querido. Não é. Essa palavra aqui é para quem vive. Essa palavra aqui não é para quem não vive. Essa palavra agora é para quem vive isso. E até para quem não vive e está escutando, se você escutar esse vídeo, você vai entender a importância. Você fala, por isso que os cristãos falam tanto da pessoa do Espírito Santo. Ele não anda do lado, não, ele anda dentro. Quando você tem um encontro com ele, é dentro de você que ele fica. E a partir daquele momento, se você desagradá-lo, se você não buscar o fruto que ele, aí ele se afasta. E eu fiz isso. E ele se afastou. Porque eu agi com ira, né? Eu agi com o espírito da ira. Então acontece qualquer coisa que eu já... Porque eu lembro do que aconteceu lá atrás. Eu lembro eu falei, não, Senhor, eu não quero que aconteça mais não. Então eu me jogo, eu me entrego mesmo. Não quero que aconteça mais isso comigo. E depois, olha como que é as coisas. Depois, a mesma pessoa quis ser usada novamente para me tirar do espírito. Eu olhei no olho dela. Eu falei, olhe, está repreendido, amarrado em nome de Jesus. Eu já lhe perdoei, eu já pedi perdão e já lhe perdoei. Sabe quando você pede perdão, mas também a pessoa... quando você fala assim, eu lhe perdoo também, eu peço perdão e lhe perdoo também em nome de Jesus. E agora você quer ser usada para tirar o que custou para mim ter de volta? Não vai tirar. Mas falei com autoridade, olhando nos olhos. Ela pegou, calou a boca e saiu. Sabe o mal quando ele sabe quando você vê aquela cena de Jesus, que ele olha para Jesus, só de olhar para ele pega e sai da presença? Essa pessoa, usada naquele momento, saiu da minha presença ali naquele momento, porque eu creio que o Espírito Santo ali nos deu autoridade de falar, não vai mais. Não vai mais tirá-lo. Está repreendido e amarrado. Eu não vou perder mais aquilo que eu fiz lá atrás. Está repreendido, eu não vou fazer mais isso. Viu? Então se acalme, vamos se acalmar, porque eu não vou perder mais a presença do Espírito Santo dentro de mim, não. E a pessoa calou a boca e saiu. Ver qual é a importância de ter o Espírito Santo dentro de nós. Porque muitos falam assim, nossa, eu faço isso. Às vezes a pessoa tem tudo, né? Eu estava escutando isso ontem na palavra na igreja. Você tem tudo. Mas você tem um vazio na alma. Você pode ter tudo, mas você tem esse... E esse vazio é a presença do Espírito Santo, que é só ele que preenche. Não é esposo, não é filho, não é neto, não é casa
que você precisa, não é o local que você mora que você tem que mudar. Nada disso preenche. Você pode passar por essas lutas. Você pode querer ter o que você ainda não conseguiu. Mas nada disso preenche se você tiver o vazio dentro de você. Nada. Por isso que tem pessoas que falam, mas eu fui ali, eu fui naquela igreja, eu fui no outro. Porque ela está procurando preencher esse vazio com as coisas que estão aí no mundo. Ela está procurando. Às vezes ela procura na profissão, ela se entrega de corpo, alma e se joga mesmo no trabalho. Mas sempre tem aquela falta dentro dela, no mais profundo da alma dela. Outros se jogam no esporte. Eu vou fazer esporte, eu vou... Você entendeu? E nada preenche. Porque é dentro da alma. Aí o Espírito Santo é ele que preenche esse vazio. É ele que dá essa lacuna que tem dentro da pessoa, que é a alma que sente esse vazio. É ele vem e preenche. E é maravilhoso. Aí você para e fala assim, meu Pai. Aí, se você tem tudo aquilo que você precisa, aí você vai fazer a vontade dele. Aí você vai se entregar e ele vai direcionar. Olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Aí ele que vai te dar a direção. Se você não tem o que você quer, no meu caso, eu tenho muitas lutas assim, materiais ainda, né? Disso, daquilo. São coisas que tem cristão que... Os cristãos que estão presentes de Deus, que quer, sabe, que quer a bênção também materializada. Então são essas coisas. Mas isso, nada disso preenche o gozo. Assim, eu falo para você, esse gozo da alma. Por isso que eu falo, o sorriso, a felicidade, não é porque tudo nos está bem. Precisamos de resposta, precisamos de várias coisas. Mas é porque esse gozo... Essa felicidade, ela é preenchida por ele. Então, ele nos dá força para a gente se acalmar e perseverar na presença do Senhor Jesus. Viu? Não faça isso que eu fiz, tá? Se você tem ele, não haja impulsivamente. Pare, respire. Tome a aguinha, se acalme, para que não tenha consequências piores. Tá bom? Ó. Que Deus te abençoe. Se gostou desse vídeo, você compartilha, tá? E não esquece de dar o like, tá bom? Eu sempre dou. E aciona o sininho, para quando eu fizer vídeos. Esse ficou bem longo, mas... É o que eu falo. Hoje encontrei uma vizinha aqui, onde eu moro, e eu falei para ela, quando eu faço os meus vídeos, é uma faca de 2 gumes, serve para mim e para quem está do outro lado. Aí ela deu risada, é verdade. Eu falei, é porque a maioria das coisas que eu conto são coisas minhas, são coisas de dentro de mim, sabe? Coisas sinceras, verdadeiras. Tá bom? Deus te abençoe.